Olá pessoal, aqui é o Diego, passando aqui para poder deixar uma reflexão com vocês sobre a Caverna de Platão, em um lado um pouco mais filosófico. A Caverna de Platão é uma narrativa que se encontra no livro A República de Platão, e o Platão ele vai descrever o seguinte, né? O Sócrates, que é o personagem principal, central, de todos os diálogos que Platão faz, ele coloca o Sócrates conversando, se não me falha a memória, com Glauco, o irmão de Platão, Santo. E eles vão falar sobre a justiça. O diálogo deles na República começa falando sobre a justiça e vai evoluindo para outros comentários, para outras áreas, pontos de vista e tal. No meio disso e tudo, o diálogo ele cai, né, com Glauco fazendo uma pergunta para Sócrates, e Sócrates tenta explicar ele dando um exemplo da caverna de Platão. Que seria o quê? Imagina comigo dentro de uma caverna, homens, a qual eles nasceram ali dentro e não conhecem nada fora daquela caverna. Eles foram acorrentados aos pés, um ao outro, as mãos, um ao outro e o pescoço. De tal forma que eles não conseguem se locomover e nem fazer esse movimento com a cabeça. Só que de alguma forma misteriosa, um desses prisioneiros eles conseguem sair desse cativeiro, né? E ele começa a observar que existe uma realidade fora daquela caverna. Por quê? Pelo fato deles nunca terem saído dali, eles não conhecem nada que está fora dali, só o que está ali dentro. E na frente desses prisioneiros havia uma parede. Atrás deles havia uma meia parede. Depois disso havia algumas pessoas passando. E depois disso havia uma fogueira e a porta de entrada da caverna. Ou alguns vão falar primeiramente que havia, né, a caverna ali, a porta da caverna juntamente com a fogueira juntos ali. E depois deles ali as pessoas passando com alguns objetos. E a luz, né, ali do fogo, ali, a chama, ela batia nesses objetos acima da meia parede e refletia na parede na frente deles. Então a sombra ia para a frente e eles estavam tudo de frente para essa parede, de costas para a porta de entrada dessa caverna. E tudo aquilo que batia ali como sombra, aparecia como sombra, aquilo ali era uma verdade e realidade para aqueles homens que nunca saíram dali. Só que um deles, de uma forma muito misteriosa, a qual o livro também não fala, não retrata como que ele conseguiu sair dessa caverna, como ele conseguiu se soltar das correntes, mas ele consegue sair. E ele conseguindo sair ali dessa prisão, ele tem um estranhamento com aquilo que ele consegue ver fora daquela caverna. E o primeiro estranhamento que ele tem é com a luz solar. Ele nunca teve contato com a luz solar, então a luz ofusca a sua visão, mas aos poucos ele vai se adaptando, ele vai se acostumando, ele consegue dar uma volta aqui fora e ver que fora daquela caverna existe uma outra realidade, existe uma verdade, né, para além daquelas sombras que foram apresentadas para eles, e que aquilo ali era simplesmente uma representação de um algo que era real, fora daquela sombra. Aquela sombra era uma simbologia do que viria a ser realmente a verdade. Só que quando ele entra para a caverna, ele tenta falar com seus companheiros sobre aquilo ali ser uma ilusão, ser uma mentira, que existe uma verdade para fora daquela caverna, eles não queriam acreditar. E assim é a filosofia. A filosofia ela não trata com verdades absolutas, ela trabalha com hipóteses, com ideias, com problematização, porque a partir do momento que você problematiza alguma ideia, você vai conseguir purificar ela. Só que as pessoas não aceitam. A mentira para as pessoas é muito mais viável do que a verdade. As pessoas elas aceitam o senso comum sem o criticar, sem duvidar, sem analisar. É por isso que as pessoas não gostam de filosofia. É porque as pessoas elas estão acostumadas com a mentira e a verdade dói. A verdade incomoda, ela machuca. E as pessoas elas gostam de ficar no mundinho delas, na bolha delas. E a filosofia, ela arranca nós do nosso senso comum, da nossa bolha, da nossa zona de conforto.